Olá, meus irmãos. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 9 de agosto. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus mandou os discípulos entrar na barca e ir na frente dele para a outra margem. Enquanto isso, ele ia despedindo as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para rezar na solidão. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entretanto, a barca, que já estava a vários estádios da terra firme, era agitada por fortes ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Os discípulos, quando o viram caminhando sobre as águas, assustaram-se e diziam: é um fantasma. E gritavam de medo. Mas logo Jesus lhe disse: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Então respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas até junto de ti. Vem, disse Jesus. Pedro saltou da barca e, caminhando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo a força do vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Então os que estavam na barca se prostraram diante de Jesus, dizendo: efetivamente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse acontecimento tão conhecido, em que Jesus caminha sobre as águas, acontece logo após a multiplicação dos pães. Quando Jesus ele acabou de exortar os discípulos, porque eles queriam despedir aquela multidão faminta, vocês lembram bem, no Evangelho do domingo passado, quando os discípulos eles queriam simplesmente despedir aquela multidão faminta: Senhor, despede-os, nós não temos o que dar de comer para toda essa multidão faminta. Temos apenas aqui para nós. E Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Aqui Jesus, ele ensina aos discípulos a não ter um coração indiferente. Ele ensina aos discípulos a necessidade de se encher de compaixão com a dor dos outros. E ensina que eles mesmos devem ir ao encontro e jamais ficarem indiferentes. Mas Jesus percebe que, após o milagre da multiplicação dos pães, os discípulos ainda não entenderam bem o que Jesus quis dizer. Então, ainda desejando exortá-los, ainda desejando fazer com que entendessem muitas coisas, Jesus pede que eles entrem na barca e que vão na frente, adentrando no mar, porque ele iria ainda se despedir das multidões. E depois que se despediu das multidões, Jesus resolveu ainda ir rezar. Mas ele colocou os discípulos numa barca para entrar no mar. E ainda à noite, e as condições ainda meteorológicas não eram muito boas, eles enfrentaram ondas agitadas e sem a presença do Mestre, e sem a presença de Jesus. Então veja só,
Era muito claro que Jesus queria dar uma lição. Era muito claro que Jesus queria ensinar algo. E o que será que Jesus queria ensinar? O que será que Jesus queria exortá-los aqui? Vamos ver. Primeira coisa, que no momento de mais dificuldade, no momento em que as ondas estavam mais agitadas, no momento em que os ventos vinham com mais força no sentido inverso, no sentido contrário, foi o momento em que Jesus apareceu. O momento em que os discípulos estavam mais apavorados. Foi o momento que Jesus apareceu. E aquele momento que Jesus apareceu, ao invés dos discípulos perceberem a presença de Jesus e se acalmarem, porque o Senhor chegou, nós podemos sentir a presença de Jesus. Eles se assustaram ainda mais. É um fantasma. Vejam bem. Vejam o que Jesus está trazendo de lição para os discípulos. Mas não para os discípulos apenas 2000 anos atrás. Para os discípulos de hoje, para mim, para você. Ele começa exortando na multiplicação dos pães. Quando muitas vezes nós pensamos que já seguimos Jesus e que já entendemos tudo. Mas nos falta amor, mas nos falta caridade. E o Santo Padre, o Papa Francisco, na sua homilia sobre estas passagens, sobre este momento do Evangelho, ele nos diz que o contrário do amor não é o ódio, mas o contrário do amor é a indiferença. Muitas vezes você, irmão acolhido, já conhece muito sobre os Evangelhos, já conhece tantas passagens de cor, não é verdade? Mas será que muitas vezes não falta amor, não falta caridade? Então de que adianta? De que adianta conhecer o Evangelho se não viver o Evangelho? De que adianta conhecer Cristo se não amar? Não adianta absolutamente nada. Então Jesus, percebendo isso, entende que muitas coisas ainda eram necessárias a serem exortadas aos discípulos. Então será que muitas coisas também não são necessárias a serem exortadas e corrigidas a nós, discípulos? Nos deixemos ser corrigidos neste domingo. Quando Jesus, ele coloca os discípulos numa barca e manda eles adentrarem no mar à noite, pegando um vento contrário, ondas agitadas, no escuro, e aparece como se fosse um fantasma, aquilo não é uma pegadinha. Ele não quer dar um susto nos discípulos, mas é algo muito mais profundo. É uma lição muito mais profunda. Quantas vezes diante dos nossos sofrimentos, quantas vezes diante das nossas tempestades, quando Jesus aparece no momento mais difícil, ao invés de nós reconhecermos a sua presença, nós ainda nos enchemos mais de medo, porque não temos a sensibilidade de perceber que é Cristo se aproximando de nós. Quantas vezes, quando o mar está mais reviravolto, quando o vento está vindo no sentido mais inverso, quando a ventania vem, a tempestade vem, tudo está escuro, o Senhor aparece, vem ao nosso encontro, ao invés de nós percebermos a sua presença no meio daquela ventania, daquela tempestade, daquela escuridão e acalmarmos o nosso coração, nós ainda nos assustamos mais, não conseguimos perceber a sua presença. Veja só, acima de uma nuvem muito escura, acima de uma tempestade, existe um sol que brilha. A nuvem ela é rasa diante de um universo, de um céu. O sol ele está brilhando, em algum lugar do universo o sol não deixa de brilhar. É apenas uma nuvem passageira e cinzenta, que tem um tempo cronometrado para chegar ao fim. Acima da nuvem existe um sol que brilha.
Mas quando o nosso olhar ele é curto, quando o nosso olhar é medíocre, quando o nosso olhar não enxerga além, ele não percebe aquilo que não passa, ele não percebe a presença de Cristo, ele não sente a presença de Cristo. Então você é acolhido quando sente abstinência, você é acolhido quando sente uma provação mais difícil, uma tentação na vida fraterna, uma dificuldade porque não veio a visita, porque não teve a ligação, porque recebeu um não do coordenador. Você não percebe que Cristo se aproximou de você tentando te acalmar, naquele momento mais difícil, onde você pensa em largar tudo e voltar para a lama de onde você veio. Você não consegue perceber que Cristo está se aproximando de você, porque você não consegue enxergar além. O Evangelho de hoje, ele deseja te mostrar que existe além. Ele deseja te mostrar que existe algo muito maior daquilo que os seus olhos podem ver, mas que a sua alma, se você abri-la, pode sentir, mas que o seu coração, se você abri-lo, pode tocar. Existe um bem muito maior de toda provação. É isso também que o Evangelho hoje quer mostrar. De uma pandemia, de um Covid-19, existe um bem muito maior. Existe uma luz muito maior. Foi por isso que Jesus colocou os discípulos naquela barca. Foi por isso que Ele mandou os discípulos para o mar. Foi por isso que Ele mandou contra a correnteza. Foi por isso que Ele mandou contra as ondas. Foi por isso que Ele mandou os discípulos para a tempestade e disse: vão indo na frente, que eu vou rezar, que eu vou despedir as multidões. Não, porque os discípulos precisavam passar por aquilo. Eles precisavam passar por aquilo porque existia um bem muito maior por detrás daquilo. Porque Jesus sabe o que você precisa passar. Então, ao invés de se maldizer das provações, das tempestades, olhar um Cristo que está próximo, cuidando e trazendo um sol que vai brilhar. Depois, existe uma voz que fala nessa escuridão e que diz: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Antes mesmo de você poder enxergá-lo, nesta escuridão e nesta tempestade, existe uma voz que fala, existe uma palavra que neste domingo fala. Talvez você não consegue ver, talvez você não consegue enxergar, mas você pode ouvir. A palavra, ela precisa ser escutada antes de ser vista. Por isso que ele fala antes de aparecer. Nós precisamos escutar antes de ver. Nós precisamos acreditar na voz que fala antes que os nossos olhos possam ver. Então essa voz de Deus fala ao seu coração neste domingo. E nós precisamos acolher essa voz que fala ao nosso coração. Nós precisamos acolher essa palavra que é viva e que deseja se encarnar no nosso coração nesse domingo. Depois, Pedro responde: então, Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas até junto de ti. Perceba que Pedro ainda não está 100% convencido, ainda falta fé a Pedro. Mas se ele tiver a fé, como nós dizíamos, se ele tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, é possível. E Jesus diz: vem. E ele foi, e Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro começa a afundar. Pedro começa a afundar quando ele escuta o ruído dos ventos. Nós começamos a afundar quando nós escutamos o ruído dos ventos contrários, quando nós escutamos o barulho da provação e dos ventos que vêm contra. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Irmão acolhido, para que perseverar se depois vai voltar para a rua? Não vai dar certo. Claro que vai. Existe um céu, o condomínio espiritual Irapuru. Existe uma família que te acolhe, que te ama, que está com você até o fim. Existe um Cristo que te escolheu, que te resgatou. Claro que vai. Mas se você escuta um ruído de um vento contrário,
você afunda e você cai de novo. Mas se você olha para o Cristo que te diz, vem, vem, e não olha mais para trás, e não olha mais para o lado, e não olha mais para você mesmo, para suas feridas, para suas mágoas, para os seus traumas, para suas dores. Não olha mais para o que ficou para trás, não olha mais para o homem velho, não olha mais para a vida velha. Mantenha os seus olhos fixos em Cristo. Esse é o segredo para que você não afunde mais. Esse é o segredo para que você não caia mais. Não podemos tirar o olhar de Cristo. Mas Pedro, quando estava afundando, ele tem a humildade de dizer, Senhor, salva-me! E é isso que nós precisamos dizer nesse domingo. Precisamos estender a mão, estenda a mão de onde você está e diga, Senhor, salva-me! Você, irmão acolhido, estenda a mão e diga, Senhor, salva-me! Não apenas em palavras, mas diga verdadeiramente com a sua vida. Dizer, Senhor, salva-me, significa com muita humildade começar a amar verdadeiramente cada pessoa que mora com você nesta casa. Dizer, Senhor, salva-me, significa verdadeiramente reconhecer os seus erros e pedir perdão para cada um que mora nesta casa. Aproveite este domingo para reconhecer os seus erros, para reconhecer as suas fraquezas e pedir perdão e se reconciliar e se decidir em amar cada pessoa que mora com você. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.